De volta com o Decisões e Argumentos de hoje, conversando sobre notícias falsas, as fake news, com o advogado especialista em direito digital e presidente da Comissão Nacional de Cybercrimes da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, o Dr. Luiz Augusto Filizola Durso. E também com o diretor da Escola do Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo, pesquisador e especialista em gestão educacional, o professor Alexandro do Nascimento Santos. Para a gente começar esse último bloco com o professor Alexandro, existem limites, a gente sabe, né, entre liberdade de expressão e notícias falsas. Quais são, professor? Acho que é muito importante a gente defender a liberdade de expressão, porque ela é um pilar da democracia. Quando a gente está discutindo aqui a responsabilização pela criação e compartilhamento de fake news, nós não estamos colocando em xeque nenhum pedaço do direito da liberdade de expressão. Só que a liberdade de expressão ela precisa ser vista no conjunto geral do nosso ordenamento jurídico. Ela não é um direito individual que fica separado do demais, né, do outro campo dos direitos individuais e coletivos. Então, a liberdade de expressão ela é um valor da democracia, um pilar da democracia, mas ela se dá num ambiente de responsabilidade cívica, num ambiente de responsabilidade pelo bem comum, na esfera pública dessa sociedade. Então, toda vez que a minha liberdade de expressão coloca em xeque a coesão social, coloca em xeque a coesão cívica, e eu uso esse lugar de uma pretensa liberdade de expressão para ferir a honra de alguém, para colocar em xeque a idoneidade de uma instituição, eu estou totalmente fora do que se pode chamar de liberdade de expressão. Nós também precisamos lembrar que a nossa democracia ainda está em consolidação, porque nós temos uma história como país de muitos períodos autoritários intermeados por tempos de democracia. Então, aprender a viver na democracia não é simples. E implica um compromisso cívico, um compromisso ético e político com o bem comum. E ao acionar esse compromisso cívico, eu coloco em perspectiva a minha liberdade de expressão, porque eu coloco ela em diálogo com a minha responsabilidade por construir uma esfera pública saudável. E o que é uma esfera pública saudável? É uma esfera pública pautada pelo respeito, pautada pela empatia, pautada pelo reconhecimento do outro como indivíduo, cidadão, em igual condição que a minha, na construção de uma sociedade. Então, é importante a gente falar de democracia quando está falando de fake news e dessa confusão que propositalmente se tem feito entre combate à fake news e liberdade de expressão, porque quem defende fake news não pode defender democracia. Não há como compatibilizar a defesa da livre circulação de notícias falsas e a defesa da democracia. Ou você defende uma coisa, ou você defende outra. A democracia tem compromisso com a verdade. A democracia tem compromisso com a verdade. Quem não luta pela verdade não está lutando pela democracia. É importante que isso seja dito e lembrado para a gente não cometer erros que nós já cometemos no passado. E, infelizmente, a gente observa muito as fake news sendo utilizadas para o mal, né, por políticos. E, doutor Durso, agora que estamos num ano eleitoral, eleições municipais à vista, como contornar toda esta situação? O que pode, o que não pode, o que o cidadão tem o direito de defender nesta questão das fake news, de não disseminá-las? Com prevenção, com controle e com punição. Porque não adianta indivíduos estarem criando fake news, disseminando por aí e nada acontecer. Falta o efeito pedagógico, falta a resposta do Estado a demonstrar que quem criar fake news terá problemas, e aquele candidato que se valer de fake news terá sua candidatura impugnada. Quando tivermos esse tipo de condenação, esse tipo de punição, nós teremos um impacto. Aí falando de candidatos usando um contra o outro, fake news. Mas o Alex bem falou, liberdade de expressão não pode ser confundida com proteção às fake news. A liberdade de expressão não protege robôs, e muita gente utiliza plataformas de envio de fake news automatizadas, robôs. A liberdade de expressão não protege aquele que usa perfil falso, não protege aquele que se vale do anonimato. Isso está na Constituição. Então, a liberdade de expressão
mesmo sendo direito constitucional amplo, tem algum limite. Qual é o limite? O limite do crime, então, quando o indivíduo usa a liberdade de expressão para cometer crime, ele não está mais protegido pela liberdade de expressão, e sim cometendo um crime contra a honra, assim, cometendo um crime ali ao disseminar mentiras. O indivíduo não pode se valer de perfil falso, não pode se valer de robôs, muito menos achar que está exercendo sua liberdade de expressão ao disseminar mentiras. Nós precisamos, então, aplicar uma política no caráter de prevenção, e a educação digital seria ensinar as crianças também, nessas escolas públicas e privadas, o que é a internet, os riscos e principalmente que tem fake news, que elas não podem disseminar fake news, os pais, os órgãos se mobilizarem para criar cartilhas, campanhas, palestras, como nós fizemos, e também a repressão, porque quando tivermos punições de indivíduos que criaram blogs ou criaram ferramentas de disparo de notícias falsas, isso terá um efeito pedagógico, isso terá um reflexo no Estado, onde as pessoas vão perceber que fake news não é brincadeira, não é compartilhar o que quer e como quer, que tudo que você compartilha, você ali chancela e tem responsabilidade. Nós temos punições do Tribunal de Justiça de São Paulo, onde o mero like gerou responsabilidade. O indivíduo, por ter curtido um conteúdo, foi corresponsável por aquele conteúdo. Imagina quando você compartilha, a responsabilidade é quase absoluta, é muito grande. Então, as pessoas, quando perceberem a sua importância, e aí bem falou o Alex, neste mundo digital, onde tem fake news, e o seu papel para diminuir as fake news, nós teremos um impacto. E aí o trabalho é esse, preventivo, repressivo e de controle. E o que seria o papel do controle? Seria das plataformas avisarem quando é fake news, diminuir o número de encaminhamentos, como fez o WhatsApp, a própria Justiça Eleitoral, o TSE, controlar candidatos que estão usando um contra o outro e puni-los. Eu acredito que nesse mundo, preservando a liberdade de expressão e preservando, claro, a ampla defesa, o contraditório, nós teremos um mundo com menos fake news, porque não existirá um mundo sem fake news. Mas não adianta deixarmos como está, achar que está tudo bem, falar, não, isso é liberdade de expressão, cada um publica o que quer, a internet é livre, assim será. Não deve ser assim, a meu ver, e aí nós estamos agindo, pelo menos no papel preventivo, para informar a população que tem responsabilidade, como se prevenir, o histórico, a cartilha apresenta toda a história de fake news, desde a época dos Estados Unidos, lá em 2016, são 4 anos já de debate de fake news, porque o Alex falou, a mentira sempre existiu, mas o impacto da mentira com as redes sociais e a viralização da velocidade da mentira mudou com a internet. Então, hoje temos um impacto maior e uma viralização mais rápida. Esse é o problema das fake news na internet. Professor Alexandro, como que o senhor analisa e observa também a sequência de uma lei nacional que tramita no Congresso Nacional sobre as fake news no combate a elas? Vem em bom tempo, atrasada de certa forma, em cima da hora? Olha, Felipe, eu acho que essa é uma legislação que está tramitando no Congresso Nacional, ganhou mais força recentemente e que tem gerado muita polêmica justamente por essas questões de liberdade de expressão, a proteção dos dados dos usuários, das redes sociais, mas eu acho que ela vem muito na hora certa. Nós vivemos o pleito de 2018 sob o forte impacto das fake news e aqui eu não estou interessando a nenhum candidato em particular a responsabilidade por isso, porque, como eu disse, é um ecossistema que pode incluir a classe política, mas também tem outros atores que financiam, que fabricam. Então, nós vivemos o pleito eleitoral sob esse risco das fake news, comprometendo a qualidade da nossa democracia, e o Congresso Nacional está sendo corajoso ao pautar a tramitação de uma legislação tentando dar uma resposta a essa questão. Óbvio que o Congresso Nacional sozinho não vai conseguir fazer o convencimento público em torno dessa questão. Nós todos, formadores de opinião, sociedade civil organizada, pessoas que defendem a democracia, nós precisamos estar do lado certo dessa disputa, que é o lado da verdade, a busca pela verdade, a defesa da verdade na esfera pública. E é importante que a gente considere que esse esforço do Congresso Nacional está sendo feito com bastante parcimônia e bastante cuidado. Eu participei pelo menos de 2 audiências públicas sobre o tema e a conversa tem sido
para tentar preservar todos os lados desse debate. O lado da privacidade do usuário das redes sociais, o lado do tipo de controle de dados que eu vou fazer e, inclusive, como é que eu caracterizo a responsabilização pela criação da fake news, pela disseminação, pelo financiamento. Então, eu acho que chegou numa hora imprescindível para a nossa democracia e eu concordo com o doutor Durso que o efeito pedagógico pode, daqui a pouco, nos fazer usar muito pouco esse instrumento jurídico. Se nós conseguirmos convencer a sociedade de que é imprescindível combater as fake news, a gente não vai precisar tanto usar o dispositivo punitivo para corrigir o problema, se todo mundo se responsabilizar, se conscientizar e, especialmente, se a gente reorganizar um pouco essa esfera pública e política em torno dos valores da verdade, sabe? Eu acho que as fake news também encontram um terreno fértil quando a nossa esfera política está de baixa qualidade, quando o debate público não é propositivo, quando a gente não discute os planos para o país, para a cidade, para o Estado, que devem ser discutidos numa eleição. Uma eleição não pode ser vencida na base do chute abaixo da cintura. Uma eleição tem que ser vencida na proposta para o desenvolvimento daquela cidade, para o desenvolvimento daquele estado, para o desenvolvimento do país. Então, a gente também pode dar um ganho adicional na aprovação de uma lei como essa, que é justamente esvaziar do debate político a parte que não contribui para o avanço da sociedade, que é o ataque pessoal a outro candidato, a argumentação ad hominem, que às vezes ganha uma eleição quando o sujeito não tem proposta. Então, eu acho que a legislação está sendo tramitada no momento certo. Eu, talvez, como cidadão individual, gostaria de mais velocidade, mas entendo que para uma propositura legislativa ter qualidade, ter legitimidade, é preciso tempo para ela ser tramitada e discutida. Então, não adianta acelerar os processos e depois produzir uma peça legislativa frágil. Então, que a gente discuta todos os pontos, todos os campos e aprove uma legislação consistente. E acho que, para além do Congresso, o STF tem dado um sinal muito firme sobre a defesa dessa esfera pública contra as fake news, né? Inclusive olhando para situações em que agentes políticos e agentes econômicos usam desse espaço que está sem regras para disseminar o ataque a instituições fundamentais da República, como o próprio Poder Judiciário, o próprio Poder Legislativo, ou até mesmo a Presidência da República, como símbolo do Poder Executivo. Só lembrando que, recentemente, um caso de repercussão nacional, né, uma senhora compartilhou uma notícia de que os caixões em Belo Horizonte estavam sendo enterrados com pedra para aumentar o número de mortos registrados por Covid-19. Só lembrando, o inquérito está terminando e me parece que a peça do inquérito policial está pedindo uma condenação de até 9 anos, né? Calculando todas as infrações que ela tenha cometido. Então, é grave. Nós precisamos, como sociedade, juntos, estabelecer um compromisso pela verdade. E não importa qual é a sua filiação política, não importa qual é a sua ideologia partidária, se você defende a democracia, você tem que defender a verdade. E se você defende a verdade, você tem que combater fake news. Não tem outro caminho para entender isso, né? Então, eu acredito que a gente está num bom momento e eu estou torcendo para que o Congresso Nacional tenha êxito na aprovação da lei e que o presidente sancione, né? Apesar de, às vezes, ele está dúbio nesse debate, espero que ele respeite a Casa de Leis e sancione se a gente conseguir a aprovação no tempo que a gente precisa. Estamos no nosso limite, o nosso tempo acabou e infelizmente não é fake news. Obrigado pela participação, senhores. Obrigado, foi um prazer e eu concordo plenamente. O PL 2630, que acabou de sair do Senado, está na Câmara, é um avanço. Precisamos, claro, com o tempo, trazer uma boa proposta legislativa, mas tem avançado e também estou torcendo para um bom projeto ali final ser entregue ao presidente da República. Então foi um prazer e um abraço a todos e abaixem a nossa cartilha lá no site da Câmara, tenho certeza que vai ser muito proveitosa e importante a todos vocês. Um abraço. Felipe, vamos fazer um encontro com o Dr. Durso para a gente conversar sobre esse PL. Muito e aí bom. A gente ganha mais musculatura para o debate. Claro. Obrigado pela participação de vocês mais uma vez, pelo tempo destinado aqui ao Decisões e Argumentos. Obrigado a você também que nos acompanhou aí de casa até agora. Se quiser rever este ou outro dos nossos programas,
acesse sãopaulo.sp.leg.br/TV Câmara SP. Até o próximo programa.